Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos agora com o professor Luiz Henrique Medeiros Dias e vamos conversar um pouquinho a respeito da audiência pública que está ocorrendo hoje no Tribunal de Justiça acerca da reforma do Código Penal. Tudo bem, professor Luiz? Tudo bem, e com vocês? Tudo certo? Tudo bem, professor. Eu vou fazer alguns questionamentos. O primeiro deles é o seguinte: as contravenções penais, elas devem ser extintas ou convertidas em crimes? Olha só, essa, na verdade, é uma ideia que nós estávamos trazendo na nossa tese de doutorado e colocando que as contravenções penais devem ser resolvidas no âmbito do direito civil ou do direito administrativo. Por quê? Porque ao direito penal devem ser reservadas ou reservados somente os bens jurídicos mais importantes. Então nós defendemos que só devem ser condutas criminosas aquelas que ofendam gravemente o bem jurídico, como a vida, o patrimônio, a liberdade. E as contravenções penais têm pouca ofensa aos bens jurídicos. E hoje em dia, sabe-se que elas quase não são punidas diante da sua pouca gravidade. Nós entendemos que algumas contravenções podem até se transformar em condutas criminosas. E aí nós teremos apenas uma qualidade de infração penal, que seriam os crimes. Há várias discussões sobre quais contravenções penais se tornariam crimes e quais contravenções penais deixariam de ser infrações penais. Eu acho que a discussão tem que ser por aí. O que não podemos é continuar apenas no papel, formalmente, condutas previstas como contravenção e sem qualquer tipo de punição, até porque as penas são muito pequenas. Muito bem, professor. E o Código Penal, ele deve conter as chamadas leis especiais, na sua opinião? Olha, esse também é um grande debate. Se o Código Penal deve conter não só os crimes que nele já existem, mas também ser agregado a ele novos capítulos, como, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária estão numa lei própria, que é a Lei 8.137 de 90. Nós temos também a Lei dos Crimes Hediondos e tantas outras leis penais que nós temos. Eu entendo que, por uma questão até mesmo didática, seria interessante agregarmos essas leis penais ao Código Penal, de modo que ficaria mais fácil o entendimento pelo próprio povo brasileiro. Afinal de contas, a lei é dirigida a todos, conforme diz o próprio Código Penal. Muito bem, professor. E na sua opinião, a maioridade penal, ela deve ser alterada, deve continuar como está? Como o professor entende isso? Olha, esse creio que será um dos grandes temas a serem debatidos. Não é um tema fácil, é um tema que merece bastante reflexão. Há países em que não há um limite de idade mínimo para punir, como alguns países da Europa. Lá, crianças são punidas como adultos. Lá se adota um outro critério. Nós adotamos o critério meramente biológico, ou seja, completou 18 anos, adquire a mentalidade penal, e se torna imputável. E antes dessa idade, para o nosso código hoje, um adolescente de 17 anos não tem a maturidade necessária para entender o que está fazendo. Eu creio que do jeito que está, não pode ficar. Nós temos que tomar como exemplo alguns países, não digo países que tenham culturas diferentes como a nossa, mas assemelhados à nossa, porque é uma questão cultural também, e verificar não só a questão de baixar a menoridade, que eu acho que tem que acontecer, é uma necessidade. Agora, discutir se vai ser 14, se vai ser 15 ou 16, realmente tem que abrir os debates. Agora, mais do que isso, Saulo, o que nós temos que nos preocupar com a questão do que fazer com esses adolescentes que praticam crimes, né?
E não só a questão da punição, e sim também o que fazer para que os crimes não aconteçam, e eu acho que a saída está na parte da educação, sem dúvida alguma. Muito bom, professor. E quais as correções elas devem ser feitas, na sua opinião? Olha, eu tenho algumas ideias a respeito de algumas correções que devem ser feitas no Código Penal, questão de pena. Há crimes com penas exageradas, há crimes com penas minúsculas e que não causam nenhum efeito prático, e muito menos jurídico. Uma ideia que eu sugiro é a seguinte: hoje o Tribunal do Júri julga todos os crimes dolosos contra a vida, né? E a Constituição Federal traz isso também como cláusula pétrea, ou seja, não pode ser extinto o Tribunal do Júri. O que pode acontecer é ele ser aumentado. Então hoje nós temos como crimes contra a vida, os dolosos, o homicídio, o infanticídio, o aborto e a participação em suicídio. O que eu sugiro é o Tribunal do Júri ter competência para julgar todos os crimes que atentem contra a vida do cidadão. Afinal de contas, se o Tribunal do Júri julga um homicídio doloso, deveria julgar também o homicídio culposo, e aí nós teríamos as causas do trânsito indo para o Tribunal do Júri. Enfim, todas as condutas que atentem contra a vida. Por exemplo, crime de maus... existe um crime no Código Penal, chama exposição ao abandono de recém-nascido. E dessa conduta de abandonar um recém-nascido pode resultar a morte. Eu acredito que esse crime, embora não seja capitulado como crime contra a vida, ele também deve ir a júri. Ou seja, crime que atente contra a vida, ir a júri. Eu acho que isso traria uma questão de igualdade em relação aos crimes contra a vida. Se o tribunal julga o homicídio, que é o crime mais grave de todos, por que não poderia julgar o próprio homicídio culposo? Por que não poder julgar uma lesão corporal seguida de morte? Por que o Tribunal do Júri julga o homicídio doloso e o juiz de direito é que vai julgar lesão corporal seguida de morte? Eu acho que é um contrassenso nesse aspecto, já que a Constituição Federal atribuiu ao Tribunal do Júri competência, nós temos que harmonizar essa questão da competência. Fica aí a nossa sugestão. Muito bacana, professor, muito bacana. E agora, professor, vendo o direito penal no ângulo virtual, vamos dizer assim, na sua opinião, os denominados crimes cibernéticos, eles devem ser tipificados? Olha, Sal, hoje não existe um capítulo aberto no Código Penal como intitulado crimes cibernéticos. A questão é resolvida geralmente no campo do furto ou no campo dos delitos relacionados à fraude, como, por exemplo, o próprio estelionato. É mais uma questão de emblema, de capitulação, de nome, do que propriamente de tipificar as condutas, que já existem no Código Penal. Eu creio que seria interessante porque a sociedade evolui, nosso Código Penal está aí desde 1940 em vigência. Muito bacana. E eu creio que um capítulo novo no Código Penal, culturalmente, seria interessante para a sociedade perceber que essas condutas também são criminosas. Eu acho que nesse aspecto de despertar nas pessoas, nos adolescentes que invadem os sites governamentais, sites de bancos privados, pessoas que praticam condutas que não têm ideia de que aquela conduta é criminosa. Então, capitulando-se o crime, tipificando-se a conduta, eu acho que isso daria uma maior repercussão social. Perfeito, professor Luiz. Nós, da Atualidades do Direito, agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Até logo.